Muito bom dia, meus irmãos. Aqui estamos nós mais uma vez com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Neemias, capítulo 3, e vamos olhar para esta história desde o versículo 1 até o versículo 15, ou o versículo 16. Nestes versículos, nestes primeiros 3 versículos deste capítulo, simplesmente o que observamos são todas as pessoas que estão envolvidas na construção ou na reconstrução dos muros, das portas, das torres da cidade de Jerusalém. São vários nomes que vamos vendo, como se estivéssemos a ver uma genealogia, mas na verdade há vários momentos nesta, vamos dizer assim, genealogia de trabalhadores que nós temos que destacar algumas coisas importantes. Assim, tiramos ilações sobre o serviço a Deus. Não é? Se tivéssemos que dar um título à nossa hora silenciosa de hoje, é o serviço a Deus. Não é? E vamos ver vários aspectos, vários princípios que aprendemos neste serviço a Deus. Em primeiro lugar, destacamos logo no versículo 1, que diz: Então se dispôs Eliasib, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Em simultâneo, ou em paralelo com este versículo, vamos também ver o versículo 12, que diz: Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. E nestes dois versículos eu tirei a primeira grande lição. Não é? É que o serviço a Deus deve partir da família. Deve-se estar em todos os elementos, em todos os membros de uma família. Assim, este sumo sacerdote Eliasib e os seus irmãos sacerdotes serviram o Senhor. Também este maioral Salum, da meia metade ou meia parte de Jerusalém, também trabalhava juntamente com as suas filhas, não é? Mulheres também envolvidas na reconstrução do muro. Então notem como a família está envolvida, faz parte deste serviço a Deus. Um dos aspectos também interessantes é que este Eliasib era neto do sumo sacerdote Jesua, assim, do tempo de Zorobabel, quando eles voltaram pela primeira vez a Jerusalém, o primeiro retorno, os primeiros retornados, não é assim, do exílio, veio Jesua. Este é o sumo sacerdote ao qual Ageu e Zacarias profetizam, motivam, e ele pôs a trabalhar, e não tenho dúvidas que o serviço dele, prestado a Deus 80 anos antes deste momento de Neemias e Esdras, teve um contágio na sua família, a tal ponto que agora o seu neto está a servir a Deus. Então notem, o serviço tem que estar na família, e o resultado desse serviço na família é serviço geracional, ou seja, iremos ver os nossos filhos, os nossos netos a servir a Deus. Agora, prestem bem atenção aqui. Muitas vezes, muitos pais correm atrás do pastor ou de algum líder da igreja, queixando-se de que os seus filhos não servem, não estão aptos, não estão disponíveis, quando na verdade é uma característica dos próprios pais. Os pais não estão dispostos, os pais não estão aptos, e com razão agora também os filhos estão frios, estão longe, não querem servir a Deus. Porquê? Porque os pais não fazem. Não os vemos servir. Então notem que o serviço é importante para toda a família. E que isso irá influenciar os nossos filhos também a servir a Deus. Eu, de uma forma muito pessoal, ainda tenho uma filha muito pequena, mas uma das coisas que eu mais gosto de ouvir da minha filha é: pai, hoje vamos à igreja. E isto quase todos os dias, não é? Ela pergunta: vamos à igreja. E é como se a igreja passasse a ser a sua segunda casa. E isso é muito importante, que a minha filha veja um pai dedicado à casa de Deus, à igreja de Deus, e ela mesma, com o tempo, na sua fé, na fé que ela irá ter da parte de Deus, ela irá também servir ao Senhor. Em segundo lugar, um segundo aspecto muito importante, o serviço deve começar pelos líderes. É interessante que quando Neemias tem que começar esta lista de trabalhadores, os primeiros que ele coloca, e vamos dizer assim, quase toda a lista, não é assim? Ele menciona pessoas que são líderes em Jerusalém. Não é? Ele menciona os sacerdotes, o sumo sacerdote e os sacerdotes, ele menciona os nobres, ele menciona os maiorais ou chefes da cidade,
assim, e chefes de distrito. Então, pessoas que têm uma posição de liderança. Assim, e num serviço na igreja, nós não podemos esperar que aqueles que não são líderes sirvam e os que são líderes fiquem a ver. Não, não. Os primeiros sempre a dar o passo. Os primeiros a falar, os primeiros a orar, os primeiros a ajudar, os primeiros a trabalhar, devem ser os líderes. Assim, para nós isto não é uma escolha, não é uma opção, assim, é um dever. Assim, uma obrigação, porquê? Porque Deus nos chamou para isso. Deus escolheu-nos para isso. Então devemos ser os primeiros a dar o passo ao serviço. Em terceiro lugar, um terceiro elemento muito importante, é que o serviço deve passar por todos. Assim, nesta lista interessante, Neemias menciona uma série de pessoas que têm ocupações, que têm o seu próprio trabalho, a sua própria profissão. Assim, ele menciona sacerdotes, ele menciona nobres, pessoas ricas, ele menciona maiorais, que são chefes, o que seria mais ou menos hoje o presidente da Câmara Municipal de Almada, o presidente da Câmara Municipal do Seixal. Ele menciona perfumistas, ele menciona ourives, assim, pessoas que têm uma ocupação, mas que, além de estarem ocupados nessas coisas, eles olham para a casa de Deus, eles olham neste caso específico para os muros da cidade, para as portas que estão destruídas, e eles trabalham, eles envolvem-se. Assim, então, não importa a tua profissão, a tua ocupação, o tempo que tens que dar para isso, também e principalmente temos todos que estar no serviço a Deus, na sua casa, em edificar a igreja do Senhor. Então todos, sejam qual for a ocupação, têm que estar ao serviço de Deus. Este é o terceiro princípio importante. E o quarto e último é que o serviço a Deus tem que ser honesto. No versículo 5, o texto diz: ao lado destes repararam os tecoitas de Tecoa, que era a mesma cidade de onde vinha o profeta Amós. Os seus nobres, pessoas ricas, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor, ou seja, de Neemias. E o que é que esta frase nos está a dizer? É que estas pessoas ricas serviam, não é? Estavam a reconstruir o muro, mas não se sujeitavam à liderança de Neemias, à autoridade de Neemias, que tinha vindo da parte de Deus. Além disso, se vamos um pouco mais à frente, no capítulo 6, versículo 17 a 19, estes mesmos nobres estavam envolvidos, comprometidos com o líder da oposição a Neemias, que era Tobias. Não é? Tobias tinha-se casado com alguém que pertencia à família destes nobres, assim, e o filho dele tinha-se casado também com alguém que fazia parte desta família de nobres. Então eles enviavam cartas para ele a contar aquilo que Neemias fazia. Eles mesmos falavam bem de Tobias à frente de Neemias. Assim, então eles trabalhavam por interesse, por conveniência, porque ficava bem às pessoas vê-los envolvidos na obra, mas não porque eles acreditavam no seu líder, não porque eles estavam lá do seu líder, que Deus colocou, que Deus estava a usar para aquele evento acontecer, que era a reconstrução dos muros. Então o serviço a Deus tem que ser honesto, tem que ser sincero. Para a Bíblia destacar esta frase, é porque para Deus é importante. E que Deus está atento àqueles que servem de uma forma inconveniente. Daqueles que servem com murmuração, aqueles que servem por interesse próprio. E não para glorificar a Deus, não para o benefício de toda a igreja. Então estes são os princípios muito importantes também no serviço a Deus, naquilo que estamos a fazer no nosso dia a dia na igreja. O chamado é muito simples. Vamos servir a Deus. Seja qual for a nossa ocupação, seja qual for a nossa família ou a nossa situação familiar, vamos servir a Deus, tendo posse ou não tendo posses, vamos servir a Deus. Vamos servir a Deus com honestidade, com sinceridade, com integridade. Assim, vamos estar todos envolvidos com tudo o que nós temos, com tudo o que nós somos. Que Deus abençoe e bom dia.